Olá, irmãos da Estaca Artigas Quaraí, como estão? Como é que foram de jejum, irmãos? Passaram bem o jejum? Como é que foram de reunião de testemunho hoje de manhã? Espero que tenham ido muito bem também. Hoje eu tive a oportunidade de participar de uma reunião de testemunho de Artigas 3, do bairro 3. Uma reunião maravilhosa, irmão. Uma reunião muito edificante. E hoje, quando cheguei em casa, tinha uma citação, uma cita do Elder Ballard no nosso grupo do Conselho da Estaca, que o irmão Vijal compartilhou, onde o Elder Ballard diz que as nossas reuniões de testemunhas, elas precisam estar mais centralizadas em Cristo, em nosso Salvador, na restauração do Evangelho, nas Escrituras. São reuniões de testemunhos que não devem ter contos de histórias, não devem ter relatos de viagens. Deve ser uma reunião onde nós falamos com o coração sobre o nosso Salvador, sobre sua igreja, sobre os princípios do Evangelho. E hoje eu tive essa oportunidade de participar de uma reunião assim, em bairro 3. Queria dar os parabéns aos irmãos do bairro 3 por essa experiência maravilhosa. Eu acho, se eu não me engano, irmãos, acho que todos disseram saber que Jesus Cristo vive. Eu acho que todos disseram que sabiam que essa é a igreja de Jesus Cristo. E essas frases, elas são muito comuns nos testemunhos. Se nós não temos o Espírito, elas podem parecer repetitivas. Mas se expressamos o nosso sentimento com essas frases, de que sabemos que Cristo vive, que sabemos que a igreja é verdadeira, que sabemos de algum princípio, um dia essas frases elas vão nos beneficiar muito. Porque um dia o Salvador ele vai nos dizer assim: obrigado por testificar de mim. Obrigado por testificar dos meus princípios, das minhas verdades. Um dia ele vai nos dizer assim: obrigado por testificar da minha igreja. Então são frases muito comuns, mas são frases necessárias. Devem estar em nossos testemunhos, claro, se as temos, se temos o testemunho. Não devemos nos preocupar se é repetitiva ou não. Se alguém acha que essas frases são repetitivas, precisa buscar mais o Espírito do Senhor. Foram testemunhos concisos, precisos, não foram demorados. Eu acho que ninguém falou mais do que 2 minutos. Às vezes a gente encontra mensagens em reuniões de testemunhos. Às vezes a gente encontra pessoas falando por 5 minutos numa reunião de testemunho, ou até mais. E não é o propósito. O propósito é prestar um testemunho puro, como disse o nosso profeta na conferência. E um testemunho puro pode ser prestado em menos de 2 minutos, até mesmo em menos de 1 minuto. Até para dar tempo, porque todos deveriam prestar testemunho na reunião sacramental, no domingo de testemunho. Todos, sem exceção. Até faço um convite, irmãos, que quem faz tempo que não presta testemunho na reunião sacramental, talvez seja um sinal que a gente não esteja bem espiritualmente. Talvez a gente pode dizer: mas eu tenho vergonha. Por isso, a vergonha nos venceu, o medo nos venceu. E quando nós nos encontramos em uma situação onde estamos bem espiritualmente, nós vamos conseguir vencer o medo. Nós vamos conseguir vencer a vergonha e a timidez. Então fica aqui o convite, irmãos, que todos devem prestar testemunho, mas testemunho centrado em Cristo, sem histórias, sem relatos de viagens, centralizados no nosso Salvador, nas Escrituras, na restauração. Quando fazemos uma entrevista para o templo, as 3 primeiras perguntas do templo são sobre os nossos testemunhos. O Salvador, se eu não me engano, isso está escrito no Milagre do Perdão, um livro que foi escrito pelo presidente Kimball.
os nossos testemunhos, quando expressados, eles vão nos beneficiar no dia do juízo. É importante, irmãos, prestar o nosso testemunho. Isso vai pesar muito na balança para o nosso benefício. Um dia o Salvador vai nos agradecer por termos prestado o testemunho dele, de seus princípios, da verdade, da sua igreja. Então fica aqui o convite, irmãos, que sejamos rápidos, no sentido de não falar de viagens, de contos, de histórias nos nossos testemunhos. E não se preocupe com as frases repetitivas. Se nós estamos espiritualmente bem, essas frases vão ser maravilhosas. Por mais que todos, como hoje, digam que sabem que a igreja é verdadeira, que Jesus Cristo vive, dá para desfrutar e sentir o Espírito. Parabéns aos irmãos do bairro 3. Que todas as nossas reuniões de testemunho sejam assim, centradas em Cristo. São reuniões onde nós prestamos um testemunho puro. Testifico, irmãos, que hoje a reunião de hoje foi maravilhosa. Todas as nossas reuniões de testemunho, elas estão culminando um período de jejum e o Espírito aí deve ser muito forte. Claro, se todos nós fazemos jejum, aqueles que podem, que têm as condições físicas para fazer. Deve ser uma reunião maravilhosa, porque imagine uma congregação inteira jejuando por 24 horas, fazendo esse sacrifício e depois terminar com uma reunião de testemunho. Tem que ser uma reunião grandiosa. Então fica aqui o convite para fazer jejum e concentrar em Cristo, nos nossos testemunhos, nas reuniões de testemunhos, no primeiro domingo do mês. Um grande abraço, irmãos. Tchau, tchau.